Olá, amigos da TV Cidade, mais um programa Cidade Aberta. E como sempre, trazendo personalidades da nossa cidade. Hoje, nada mais, nada menos que um grande engenheiro, por demais conhecido, com grande militância na cidade, em clubes de serviço, nas entidades, e com muito trabalho, né, realizado com obras de relevância na cidade. E agradeço então, Gerson, o ter recebido prontamente o nosso convite para bater um papo aqui com o cidadão farroupelense, que muitos te conhecem, mas como a cidade cresceu muito, alguns também não te conhecem, né? Obrigado por ter aceito o convite, Gerson. Eu é que agradeço essa oportunidade de aqui estar conversando contigo e certamente com os teus telespectadores para falar um pouquinho sobre a minha atividade profissional, sobre o saneamento, né? Trabalho muito com isso, que é muito importante, de formas que estamos já nessa labuta há 47 anos, né? De só em Farroupilha, um pouco fora também, não, né? Muito fora, né? Eu me formei em 1972. Como um guri ainda. 22 anos, com 22 anos eu entrei no 5º ano da engenharia, me formei com 23. E aí, naquela época, para mim me manter em Porto Alegre estudando, eu estagiava no DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. E quando eu me formei, eu pensei que seria demitido, né, porque eu estava formado, e aí o diretor do DAER procurou, porque eu não era o único estagiário, tinham 2, nos procurou e, olha, nós gostaríamos de contar com o apoio de vocês aí por mais um tempo. Nós estamos programando um concurso público, mas ele não tem data para ser feito. Vocês gostariam de continuar aí mais um período? continuamos, né? Durou quanto tempo esse período? Não, foram 3 meses. De estágio. Não, o estágio durou 3 anos. Foi bastante tempo. Terceiro, quarto e quinto, o estágio. Aí, quando nós nos formamos, né, ele nos convidou para permanecer mais um pouco porque eles queriam nos admitir. Né? Então, dependia de concurso público. Claro. Tá, então nós ficamos lá 3 meses, janeiro, porque o concurso ia até 31 de dezembro o nosso estágio. Aí a partir de 1º de janeiro já era outro ano, já era outra situação. E aí nós continuamos lá no DAER, né, como estagiários por 3 meses e em março ou abril, não lembro bem, saiu o concurso público. Né, saiu o concurso público, fizemos o concurso, fomos aprovados, fui aprovado e de início assim me mandaram para Santa Rosa. Santa Rosa, lá no meio da soja. No meio da soja, é quando começou a cultura da soja lá. Aí fui para lá, o DAER tinha residências distribuídas estrategicamente para poder fazer manutenção e melhorias. Já casado? Não, na época eu tinha só namorada, a Enilda era minha namorada. E aí fui para Santa Rosa. Quanto tempo? 3 anos e 3 meses fiquei lá, trabalhando, fazendo estradas. Fiz Terra Vermelha. A estrada Tuparendi-Porto Mauá, bem na fronteira com o Rio, lá no Rio Uruguai, certo, né, e foi importante essa passagem porque naquela época o secretário de Estado dos Transportes era o coronel Paulo Nunes Leal. Governo Trinquês, um grande profissional, coronel Paulo Nunes Leal, foi deputado federal depois. Muito conhecido, né? E ele criou uma alegria, digamos assim, com aquela região, talvez porque não tivesse deputados lá e ele poderia ganhar campo político também. Mas então ele ia muito para lá e aí surgiu a ideia da construção da ponte no Rio Uruguai. Olha só, tu acompanhou isso? Acompanhei, mas só que ela acabou não saindo lá em Porto Mauá, onde eu fiz a estrada até de Santa Rosa, Tuparendi, Porto Mauá, terraplenagem, só. Naquela época com equipamentos do DAER, né, pessoal do DAER. Na época o DAER era rico. Na época o DAER tinha estrutura. Hoje não existe mais. Hoje depois vou te contar uma história aí de Bento que... Bom, até vou abrir um parênteses para abrir o que era o DAER fazendo estradas, rodovias, manutenção. Foi um orgulho do Rio Grande do Sul. Exatamente. Ele tinha reconhecimento nacional pela qualidade dos seus profissionais. 10% dos profissionais lá do DAER na época lecionavam em universidades, na URGS, na
PUC, nível. na Unicinos, altíssimo nível. E se perdeu isso. E com a o gente tempo, convivendo com aquele pessoal só enriquecia o conhecimento, né? Veja bem. E Santa Rosa foi para onde? Santa Rosa eu permaneci 3 anos e meio praticamente lá. De lá eu vim para Bento. Lá eu trabalhava com construção em Bento e vim ser o assistente da residência. Aí foi uma alegria para mim, porque eu até nunca cheguei a morar em Bento, morava em Farroupilha e voltava todo dia. Todo dia. Mas também a rede de conservação da malha rodoviária da residência de Bento ia até o Lajeado Grande. Poxa, pegava lá uma área muito grande. Muito grande, pegava Marau até Caí, até Marau, Lajeado Grande, né? Até adiante de Garibaldi, lá quem vai para Lajeado. Era uma área muito grande. E a gente dava conta daquilo, viu? Tinha estrutura. Mas tinha todos os equipamentos. Tinha estrutura. Daí já foi orgulho. E não tinha tanto tráfego também. Também, né? Era outra época, né? Também, a gente comenta assim, hoje, quando eu vim para Farroupilha, 35 anos atrás, começou a mão dupla, Farroupilha-Caxias. Hoje nós continuamos com as mãos duplas, mas quantos veículos foram despejados nas estradas, né? Então, não tem trânsito que aguenta isso aí, né? Na verdade, tu estás falando em estrutura do pavimento. Isso, muito bem. Não, o que acontece? A legislação nacional de carga é 8 toneladas por eixo. É outro problema. Ninguém respeita. Acabaram as balanças. Exato, o Dair tinha de Bento uma balança lá em Bom Princípio. Nós tínhamos, fui eu que construí aquela estrutura daquela balança quando eu era assistente em Bento, sim, e aquilo dava um bom rendimento até, mas de financeiro, porque eles pagavam pelo excesso de peso, senão não saía de lá. Exato. Essa era a regra. E aí as estradas se mantinham, né? Por isso que duraram mais tempo. Eram feitos também com outro tipo de construção, né? Hoje, às vezes, é uma camadinha ali que em um ano... Mas eu vou te dizer uma coisa, Glacira. Essa estrada Farroupilha até São Vendelino, eu era estudante de engenharia, estagiei nessa construção aí, foi muito bem feita. Sim. Muito bem feita. Tempo, uma estrutura boa e uma boa fiscalização. Veja, foi um case nacional de tempo de uso dessa rodovia. O que eu falei é o seguinte, hoje as estradas novas, em seguida já tem buraco. É outra história, né? Mas é a licitação que faz isso também, né? Eu acho que a fiscalização deveria ser mais atuante. Naquela época era sob direção do DAER. Né? O DAER contratava a empresa, mas a fiscalização era do DAER. E tinha todo um corpo técnico, que nem tu falou. Tinha um corpo técnico, né? Excelente, isso aí. E com o tempo foram alterando, né? É uma pena, eu ia te contar aquele caso que eu precisei fazer a declaração de imposto de renda, tive que pegar no DAER a declaração dos rendimentos no ano passado, né, para fazer a minha declaração. Cheguei lá no DAER, estava fechado, não tinha mais, estava até vendido, eu até nem sabia. Olha só. O DAER de Bento venderam, fizeram uma troca, entregaram essa parte aí, ele ficou de construir um presídio lá em Bento, aí está lá na cidade onde era o IP, uma senhora lá atendendo o computador, só isso para ver. Eu disse, meu Deus. Olha o ponto que chegou, né? Olha o ponto que chegou. É que, em parte, o grande problema disso é essa questão da reforma da Previdência. Também. Hoje as pessoas se aposentam tu vê, eles trabalham 30, 35 anos, 30 tu te aposenta por profissional, 35 total, mas tu vive depois 20 anos. Ou mais, né? Ou mais. A qualidade de vida aumentou muito. Aumentou. Então, o que acontece? Isso aí, realmente, se não sair essa reforma da Previdência... Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Olha a Grécia, né? Nós temos um exemplo ali, né? Exemplo ali. E nós, aposentados, lá buscar o dinheiro, não tem dinheiro no caixa. Não tem. Vamos fazer o quê, já? Fazer o quê, né? Mas muito bem. E de Bento... De Bento, eu passei anos aí. Aí de Bento, eu fui... promovido a residente em São Francisco de Paula. Mas ficou na região. Fiquei na região. Mas daí já não morava mais em Farroupilha. Não morava mais lá, eu fui morar em São Francisco. Lá eu fiquei 1 ano e pouco por um motivo. O governador era o José Augusto Amaral de Souza. O grande Amaral.
o secretário dos Transportes, o saudoso Firmino Girardello. E Girardello também muito conhecido. Foi deputado, muitas Sim, legislaturas. é. Que integridade aquele homem. Não se faz mais político como não se antigamente. faz. Infelizmente não se faz. É. E um belo dia eu estou trabalhando lá na residência do Daire, em São Francisco de Paula, toco o telefone, né? Doutor Fattori, aqui é o secretário Girardello. Ele falava mansinho. Eu comecei a tremer, né? Agora não vou para onde. O senhor poderia vir aqui amanhã às 7 horas aqui no Daire que eu preciso falar com o senhor. Ai, ai, ai. E eu tô fora. Aí, o que eu fiz de errado, né? Pá, não dormi aquela noite. Olha só. Não dormi. A minha mulher quase me chutou para fora da cama. Se virava e não parava. Tá. Levantei cedo. Às 7 horas eu estava no Daire. Ele ia às 7 horas, ele chegava no Daire. Olha só. Lá. Cheguei lá, ele já estava me esperando. Que bom que o senhor chegou aí na hora aí. Preciso falar muito com o senhor. O secretário está muito preocupado com as críticas que ele recebe lá da qualidade das estradas lá em Palmeira das Missões, e ele me determinou que eu criasse uma residência do Daire lá e que eu colocasse o melhor engenheiro do Daire. Ai, ai, ai. E o senhor vai ter que ir para lá. Ai, ai, ai. Palmeira das Missões. O Bernardo nasceu em Palmeira das Missões. Olha, o meu filho nasceu em Palmeira. Quanto tempo ficou lá? Construí a residência, foi inaugurado pelo governador, foi uma festa bonita. Eu fiquei também uns 4 anos lá, 3, 4 anos. Em Palmeira das Missões. Tudo experiência. E até, sabe para onde eu fui depois de Palmeiras? Porque o Firmino Girardello, que era de Erechim, disse, não, agora tu vai para Erechim. Eu tinha passado o governo. Ela foi mais? Fui para Erechim. E lá permaneci um tempo bom, Erechim, né? Um pouco mais perto de Farroupilha do que Palmeiras, mas... Visitar os parentes, né? Porque casado já estava com mala e cuia. Isso sempre. Aí. Aí houve a mudança. O Simon se elege e fez uma coisa que todos os residentes, os chefes de residências, ou seja, os que chefiavam aquela região toda... Residência era como se fosse um acampamento do Daire. Não, mas era tudo estruturado. Tinha o pavilhão do escritório, tinha o pavilhão do almoxarifado. A residência que eu construí lá em Palmeiras... Era uma filial do Daire Uma filial do Daire, oficinas mecânicas, né? Estrutura como a de Bento, das demais residências do Daire. Por isso que funcionava. Funcionava. E aí o Simon assume e ele troca todos os residentes. Achavam que tinha política nisso aí. Tiraram todos os residentes. Eu fui rebaixado de coordenador, todos os residentes. Eu era residente de Palmeira das Missões. Fui rebaixado a fiscal em Bom Jesus. Estava fazendo a estrada Bom Jesus Alziro Ramos. A Sultepa era empreiteira e eu fui de fiscal lá. Tudo bem. Não durou 6 meses, ele chamou de volta todos os antigos residentes do Daire. Deu um tiro no pé. Tá. Então, aí aí para Bento. Bom. Aí eu vim para Bento e foi onde eu me aposentei. Me aposentei no Daire, na residência em Bento. Né? E aqui, como residente do Daire, fiz a pavimentação da estrada para Caravaggio. Aquilo me alegrou muito, porque ela foi inaugurada pelo ministro dos Transportes, Eliseu Rezende. Estava o governador, estava Eliseu Rezende, foi uma coisa... E outra, tudo feito por administração direta. Na época eu era assistente aí. O coordenador era o residente, o residente era o saudoso Dirceu Nicoletti, hoje ele já não está mais entre nós. E ele estava na França, porque o Daire tinha feito um convênio com a École Nationale de Ponts de Chaussée, que é a escola que forma os engenheiros de pontes e estradas na França, e ele estava lá. Olha a importância que o Daire dava. A importância. Veja só como o Daire... Aí eu estava de coordenador, fiz aquela estrada, tudo. Ele volta, aí 2 meses, eles mandaram outra turma para a França, e eu fui. Chegou aí para a França? Fui, passei 90 dias lá nessa mesma escola. Qualificação. E depois que eu voltei desse estágio na França,
saiu o primeiro Congresso Latino-Americano de Asfalto. E eu cheguei e mandei para esse congresso um artigo sobre o método francês de projeto de reforço de pavimentos flexíveis, que foi eu que vi lá. Tá? A França tinha uma tecnologia de rodovias fantásticas. O Brasil tinha 8.500.000 km² de superfície. A França tinha lá 300 e pouco, não lembro bem. Tá? Só que a França tinha 1 milhão de quilômetros de rodovias pavimentadas. O Brasil tinha 100.000 quilômetros, para ver a experiência que eles tinham. Só que eles começaram a pavimentar as rodovias com largura de 7 metros, e não essas de 12, 14 metros que fizeram aí, né? Era outro. E aí eles tinham até eles disseram, isso nunca me esqueci, se alguém pular de paraquedas na França e cair em qualquer lugar do país, não caminha mais do que 2 horas, chega numa rodovia. Estava praticamente toda pavimentada. Toda pavimentada, né? Comparando só com Santa Teresa de Bento. Então, baseado nesse curso que eu fiz lá, e esse primeiro congresso latino-americano de asfalto, eu fiz o artiguinho, mandei para lá, né? Já começou a escrever, ali começa o Gerson escritor. Isso, aí, já tinha feito muitos trabalhos dentro do DAIR, de apostilas, de coisa para treinamento do pessoal. Aí nasce o professor. Eu fui e escrevi, e foi para esse primeiro congresso latino-americano de asfalto. Já estava grandão, já. Primeiro Congresso Latino-Americano de Asfalto, e o trabalho foi esse, né? O método francês de projeto de reforço de pavimentos flexíveis. E aí, Glacira, veja só, um belo dia, uns 6 meses depois, eu estava lá em São Marcos, lá nós estávamos fazendo uma estradinha que o Simão criou. O Simão entrou com um plano de duplicar a malha pavimentada do estado. E ele duplicou, só que com rodovias vicinais, Farroupilha, Garibaldi. Fez a Rota do Sol. A Rota do Sol não, da praia. Assim, mas aquilo até foi um pouco depois, mas ele começou. Bom, o que aconteceu? Estava em São Marcos, tratando daquela rodovia vicinal São Marcos-Criúva, tá? E não foi no DAIR. Eu estava trabalhando lá, mas fui para o DAIR e cheguei num gabinete, lá tinha uma publicação, o tratamento superficial tratamento superficial é um tipo de pavimento de menor custo, que justamente se aplicava naquela rodovia que eu estava fazendo, né? Então me interessou, peguei aquela bibliografia, eu estava citado estava citado na bibliografia. Olha só que emoção. Baseado no trabalho que eu tinha apresentado lá. Aquilo me deu, assim, uma energia para mim continuar. Bom, aqui estão. Gerson, já passou praticamente 20 minutos da nossa conversa. Viu como passa rápido? Passa rápido. Vamos deixar, viu, telespectadores, quando a gente convida farroupilhenses com bagagem, dá isso, a conversa vai indo, flui de uma maneira muito rápida. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais Gerson Fattori, falando um pouco mais dos seus feitos na cidade, que não são poucos. Voltamos em seguida. Ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397.
bem, amigos, voltamos com Cidade Aberta, hoje recebendo o engenheiro Fattori. Quem não conhece o Fattori na cidade? Os mais antigos que nem eu conhecem, mas tem muita gente que não conhece a competência, a regularidade e a seriedade que ele leva os projetos. Gerson Fattori, mais uma vez obrigado. Vamos falar um pouco desses teus feitos aí, o que é a Biosfera, essa revista tão famosa que tu participou lá e teve reconhecimentos aí, né? Inclusive nós vamos mostrar a foto pro pessoal aí, que seria essa aqui, né, Gerson? Não, essa foi do premiação por apresentação de trabalhos em congressos. Da Biosfera, essa aqui. E esse aqui, o que Isso aí é a fotografia dos... Veja só, o congresso da ABS, mais de 5.000 congressistas. Nossa! Só 5 foram homenageados por apresentação de trabalhos em 6 congressos. Olha só! Os congressos da ABS acontecem a cada 2 anos. E tu participou de 6? Participei dos 6, porque só ganha se apresentar trabalho nos 6. E eu apresentei trabalhos nos 6 e num deles apresentei 2. Nossa! Que aí legal. Foi premiado e além daquilo, então eles entregaram essa placa. Ó. Que legal, Deve ter muitas dessas em casa, né? Não nem tantas. E esse certificado aqui, prêmio de apresentação? É o mesmo daquele, né? Esse é o mesmo daquele que... Exatamente. E por que o Gerson Fattori resolveu entrar na política? Fazer mais pela sua cidade, contribuir? O que te deu assim, agora eu vou participar da política? Na verdade... Ou foi o DNA do pai? O meu pai tinha sido vereador, tinha sido presidente da Câmara, né, conduzido para esse caminho pelo saudoso Avelino Majoni, eram muito amigos do partido, do Arena? Na época, mas na época era o Partido Social Democrata. PSD, PDS? PDS. Partido Social. Era Partido Democrata Cristão. Desculpe, Partido Democrata Cristão. A musiquinha eu me lembro. Ele convidado pelo saudoso Avelino Majoni, ele entrou, né, despretensiosamente, assim, aí começou Romeu Rigo, estavam lá, Avelino Majoni, começaram a pressionar ele, Fattori, vem nos ajudar, precisamos. Qual era a profissão do pai? O meu pai, ele tinha a Auto Farroupilha Limitada, era uma empresa da família, aí tinha meus tios que também eram sócios, e ele... Era uma revenda? Uma revenda de automóveis, né, com oficina, tinha lavagem, eu trabalhei muito lá lavando automóvel. Começou cedo? Comecei cedo. Aí depois, então, eles conseguiram a revenda da Willys, né? Os carros Willys, a Rural Willys, o Aero Willys, aqueles pequenininhos, como é? O Gordini, Gordini, exato, É do meu tempo. Exato. Eu tive um Aero Willys já. Olha só, né? Mas era meio carro bom, né? Muito bom. E aí a Willys, né, desapareceu. Sim, foi comprada, né? Foi comprada, E o Gerson se tornou vereador. Não, aí o doutor Jaime foi um grande cliente meu, viu? Um grande cliente meu, fiz muitos trabalhos. Ele me fez um trabalho... Mas ele era PTB, né? Ele era PTB, mas ele me filiou no PTB. Ele me convidou a entrar no PTB. Olha só. E eu fui, e deixa você contar isso porque é importante. Claro, a história. Ele era piloto de avião, né? Sabe, também gostava. É uma figura extraordinária. Sim, à frente do seu tempo. Muito à frente. Ele comprou um avião lá nos Estados Unidos, veio voando ele sozinho para cá. Olha só. Para a época era um feito, né? Um feito. Tá? Era uma epopeia. Aí ele chegou e me convidou, né? Porque eu fiz projetos para ele. Eu fiz um projeto lá que se um dia você passar pela Pinheiro Machado, não a Pinheiro Machado, a República, do lado de cá do hospital, tu vai ver que tem um reservatório lá no meio e tem 20 metros de altura, um pilar só, ele me fez dimensionar, um pilar só, lá em cima um reservatório de 20 mililitros, e em cima um observatório, lá ele tinha para ver os astros, para ver piloto, ele gostava, medidor de velocidade de vento, essas coisas. Tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Claro. Tá lá até hoje. E aquilo, para mim, calcular aquilo lá... Foi um trabalhão. Foi uma trabalheira, mas então ele foi um grande cliente, eu fiz pavilhões para ele. E acabou te convidando para te entrar na política. Aí ele me disse, Fattori, preciso da tua, né? Ele passou a ser
um comendador, digamos, não é bem assim, mas um líder do PTB aí e tal. Aí eu me filiei, não tinha como não me filiar. Eleito com quantos votos? 1.153 votos. Um dos mais votados. Fui o sexto mais votado de todos. Na primeira vez, tendo passado Muito fora bem. de Farroupilha muitos anos. Ah, mas o sobrenome da família pesa, Sim, né? o meu pai, né? É. Que já tinha sido vereador. E todo o trabalho que a pessoa sabia que tu fazia aí também. Também, né? Tu era conhecida. Quando tu terminou, tu fez um livro como presidente? Isso, daí eu me Câmara na elegi História. a Câmara na História. E isso aqui é importante, Nós interessante. vamos mostrar durante a Porque, entrevista. Lacir, eu resgatei o primeiro capítulo da história não estava. O Olha primeiro só. presidente da Câmara de Vereadores não Que é o estava aí. Castanho? O Castanho, Ulisses Castanho. Tinha o quadro lá Que começava com Pedro Antonello, com o Antonello. que é nome de rua também. Também. Uma rua E famosa. o Castanho, começamos a pesquisar, aí entrou o Duílios Pigossi, lá o secretário Sim. de Duílios, Grande conhecimento. foram encontrar a família dele lá no Paraná. Olha só. E eles mandaram uma foto, tudo, e conseguimos colocar no quadro lá e já aparece o... Conseguiste o apoio da UX? Sim, eu era professor na UX e eles têm a gráfica lá, né? Eu pedi, podemos imprimir? Pois não, professor, paguei só o custo. Ah, legal. Né? Menos custo pro erário. Não, foi pago por mim, mas com a colaboração da UX. Se devolvia muito dinheiro na época, né? Da Câmara. Esse livro foi a Tetela que escreveu quando dos 75 anos da emancipação de Ela foi Farroupilha. presidente da Câmara, né? Um belo trabalho também, né? É muito bom. A registrado. Tetela foi uma grande vereadora. E aqui, né, Jorge, nós registramos aqui que tu fez 51 projetos, 64 emendas, 170 requerimentos, 66 grandes expedientes que tu usou, né? Em 4 anos participaste 3 anos da mesa principal, sendo 2 vezes secretário e um presidente. É que tu sempre foi caxião para trabalhar, né? Graças a Deus. Os caras te puxavam e tu ia. E até não apresentei mais projetos porque eu passei um ano na presidência, Sim, aí né? não Então pode. tu tem que ser um moderador, né? Tem que ser o maestro. Exato, então... E a experiência política foi boa para ti? Foi boa, eu não tenho nenhuma queixa, viu? Foi boa, eu tinha uma reeleição garantida, mas o que acontece? Meus filhos, o Rodrigo se formando, o Bernardo entrando na engenharia. Sim, eu tinha que ficar acompanhando eles, o Rodrigo começando a carreira dele de arquiteto, né? Como é que... Porque... Não parece, mas a Câmara me tomava muito tempo. Imagina o trabalho que tu fizeste. Muito tempo. E como é que é essa história aqui de... Teve até um título de embaixador, amigo de Israel. É verdade. Uma viagem com a família, acabou... Na verdade, a minha mulher... Aliás, eu agradeço todos os dias a Deus por ter colocado essa mulher na minha vida. Que bom, né? É uma mulher extraordinária. Sem extraordinária. Famosa Nina. Famosa Nina. Os filhos adoram ela, por aí tu já tem uma noção. Claro, e ela chegou e disse, Gerson, eu preciso ir para Israel conhecer os caminhos por onde Jesus andou. Ela é evangélica, né? Legal, né? Aí conseguimos, através de uma agência de turismo, um tour lá, de uma agência de São Paulo, e nós fomos para lá. E o nosso guia desse grupo era ele era casado com uma mulher de Porto Alegre. Olha só! Só que ele era de Israel, só que o cara tinha doutorado em estudos bíblicos nos Estados Unidos. Que aula de turismo. Que aula de... e ele nos mostrou tudo lá. É uma coisa impressionante, viu? Lá dá para saber a raiz das coisas. Exatamente. E tu percebe com toda certeza que Deus realmente existe. É isso aí, que bacana. Realmente para ela também foi uma coisa muito importante. Que bacana. E esse boletim aqui da... Não, isso aqui eles publicaram, eles controlavam essa biosfera, Instituto Ambiental, ou Instituto Brasileiro de Estudos Especializados. Eles recebe informações de projetos sobre meio ambiente que acontecem em todo o Brasil. E como eu tinha entrado com projetos, criando a semana
de promoção e proteção ao meio ambiente. Aqui em Farroupilha foi projeto meu e outros mais dentro daqueles 64 projetos. Certo, esse era um. né? E Os vereadores não fazem tantos projetos que nem hoje. Por que será, isso, né? Isso eu não sei. Então eles publicaram aqui, né? Daí tu recebeu um diploma por isso. E eu recebi um diploma Nós da vamos mostrar Biosfera. no vídeo ali também, né? Bacana. Deve ter muita coisa disso lá guardada, né? Mas o que eu queria dar uma reforçada é isso aqui, né, Gerson? Bom, isso aqui é uma coisa que é um documento, né? Uma coisa que... Essa aí é a minha dissertação de mestrado. Eu me aposento no DAER. Começa a trabalhar e volto para a universidade para fazer o mestrado. Fazer o mestrado. E aí... 183 páginas. E em 2000 eu apresentei apresentei a dissertação, tenho o título de mestre de engenharia, né? Isso aí foi muito trabalhoso, muito trabalhoso. Tu me falou que tinha 4 na banca? Exato, normalmente as bancas são 3 doutores, certo. Mas como esse ajunto ao parcelamento do solo, a necessidade de uniformizar alguns padrões de projetos de vias urbanas, o profissional lá, professor da URGS que mais dominava esse assunto, ele era mestre. Tá? E era meu colega do DAER, tinha sido João Fortini Albano, tinha sido engenheiro do DAER, mas ele era professor de estradas na URGS, mas ele tinha mestrado. Depois ele fez doutorado e tal, mas na época, por isso, e pelo regulamento da universidade, a banca examinadora de apresentação de projetos de mestrado e doutorado tem que ser 3 doutores, para 3 doutores, né? Então, por isso que a minha banca teve 4. Eu fui sabatinado e questionado por 4. Inclusive, tinha um que não era brasileiro, tu falou? Sim, o Juan Luiz, o Emílio Merino, ele era um peruano que ele fez doutorado no Peru, mas ele era professor na arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da URGS. E eles te puxaram lá? Não é. E esse, o Juan Luiz Mascaró, esse cara era professor lá na arquitetura também, e ele tem os livros loteamentos, né? E como eu trato aqui, no parcelamento do solo, ele era a maior autoridade em loteamentos, ele era professor titular na arquitetura. Hoje já deve estar aposentado, sei lá, nem sei se ainda vive. Então, até para porque... sentar contigo, para debater loteamento, o cara tem que ter conhecimento. Nem tanto, mas nem tanto. Nem tanto, é modesto, né? E essa aqui, Gerson? Não, isso aqui eu era vereador. Eu era vereador e o prefeito era o Bolivar Pascoal. E ele criou a primeira conferência das cidades, né? E aí ele me convidou para ser um conferencista na questão do trânsito, transporte e mobilidade. E aí eu apresentei esse trabalho lá nessa conferência das cidades. Não, isso aí reuniu várias cidades da região? Não, era só Farroupilha. Só Farroupilha. A população acompanhava lá e havia o debate. Que legal. Gerson, tu vê, já passou meia hora do nosso programa. Passa rápido, muito rápido, né? Passa rápido. Fica convidado para outras oportunidades. Vim aqui para nós conversar mais sobre outros assuntos, sobre a política local, ver como é que está o andamento, como é que está a nossa cidade, como é que está a qualidade de vida, que é isso que se busca, né? Sim, é Às isso vezes, que se quando busca. a gente faz uma crítica e tal, a pessoa diz, o cara é só crítico, só gosta das coisas. Mas se a gente escolheu morar aqui, tu podia morar em qualquer lugar, né? Não, mas... eu já poderia voltar para Porto Alegre, no mínimo, né? Mas a gente escolheu morar aqui, né? Sim, Tem já uma raiz aqui. Sim. Então, quando a gente faz uma crítica, o objetivo é melhorar, né? Exato. Porque os que estão, às vezes, na volta do poder, não tem a coragem de dizer que um cara com medo de perder o cargo, né? Então, se o cidadão não for combativo, acaba as coisas indo para um lado que a gente não gostaria, né? Claro. Mas, Gerson, foi uma satisfação. Em poucos minutos, acho que conseguimos passar um pouco dos teus conhecimentos para os nossos telespectadores, né? E ficamos muito felizes com a tua presença. Não, eu que agradeço, quando me convidasse, eu fiquei meio preocupado, mas depois eu fui juntando as coisas e disse, eu acho que eu vou conseguir apresentar alguma coisa. Mas te agradeço, Glacier, te agradeço muito pela oportunidade, porque a gente mostrar um pouquinho daquilo que a gente fez e o que pretende fazer também. Claro, então tem que transmitir conhecimento, né? Exatamente. E sabe que transmitir conhecimento
Não é fácil. Não é. Né? As pessoas não Tem têm que mais ter tempo uma nem de ouvir habilidade também, né? também. O tempo está Também. muito corrido, né? É, Mas a TV serve para isso. serve para isso. Obrigado pela tua presença. Não, eu que agradeço. Obrigado Muito mesmo. obrigado.